Olá, rapaz! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrick, sou professor de Química e nessa nossa videoaula falaremos do assunto matéria e energia. O que abordaremos nessa mesma? O comportamento térmico dos materiais, beleza? É importante destacar para vocês que os três estados físicos eles podem ser convertidos uns nos outros, tá? Aquecendo-os ou resfriando. Lembre-se que a matéria ela pode ser encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Eu alterando a temperatura, aumentando ou diminuindo, eu posso transformar de um estado para o outro a matéria. Bem, a passagem do estado sólido para o líquido é denominada de fusão. Isso acontece com o aumento da temperatura. A passagem do líquido para o gasoso, tá? É chamado de vaporização. Basta aumentar a temperatura. Eu quero te chamar a atenção para a vaporização. A vaporização, ela recebe três nomes específicos: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é a vaporização que acontece bem devagarinho. Como, por exemplo, sua camisa está molhada, você coloca na corda, no varal. Ela em 1 minuto está seca? Não, isso é um processo que demora um pouquinho. Então, para sua camisa molhada secar, há a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Como demora um certo tempo, nós chamamos de evaporação. Quero fazer um café para o domingo à tarde. Assistir um futebol, por exemplo. Você pega a chaleira, coloca a água e vai no bico do fogão. Demora muito tempo? Não. Daí uns 5 ou 6 minutinhos, a água ferveu. Esse processo que a água ferve, que você vê aquela fumacinha saindo pelo bico da chaleira, é chamado de ebulição. Agora, imagina que você tem um ferro de passar que acabou de usar. Você vai ali e goteja, pinga um pouquinho de água. Qual é o barulhinho que tu escuta? Tss. Este tipo de vaporização é chamado de calefação. Beleza? A transformação do estado gasoso para o estado líquido é denominada de condensação. Isto acontece quando eu diminuo a temperatura. E a passagem do líquido para o sólido é chamado de solidificação. Isso acontece quando eu diminuo a temperatura do sistema. Existem matérias, existem substâncias que elas passam diretamente do sólido para o gasoso. O processo é chamado de sublimação. Da mesma maneira que ela passa diretamente do gasoso para o sólido. Essa passagem é denominada de sublimação, ou ainda eu posso usar ressublimação, ou ainda sublimação inversa. Patrick, isso acontece com o que, por exemplo? Já viu aquelas bolinhas brancas que se coloca em armário, denominadas, chamadas de naftalina, vendidas aí nos supermercados? Já, Patrick? Bem, observe o seguinte, que você bota uma bolinha daquela lá no fundo do seu armário. Daí um tempo você viu que aquilo sumiu. Mas, Patrick, não molhou o armário? Eu sei que não molhou o armário. O que aconteceu? Aquelas bolinhas que estavam no estado sólido passaram diretamente para o estado gasoso. Bem, galera, eu queria relatar aqui um pouquinho da minha vida de estudante. Lá no meu 9º ano, gente, lá nos primórdios, tá? Pô, Patrick, tu é tão velho assim? Não, gente, eu moro no Rio de Janeiro, então eu vivo na praia, por isso que eu tô com esse aspecto de velho, né, gente? Bem, então, eu vendo isso, garoto de 13 anos, cara, isso me chamou a atenção. Eu quero entender como é que essas coisas acontecem. Daí então, gente, eu comecei, assim, a me apaixonar absurdamente por esse negócio, por essa loucura chamada de química. Falei assim, cara, gostei dessa parada e eu quero que você goste disso também. Abre seu coração, fala assim, pô, vou captar essa mensagem do Patrick.
é maneiro. Você começa a entender como é que as coisas, não tudo, mas como é que algumas coisas na natureza vão acontecendo. E o que me chamou a atenção para aprender essa bodega aqui foram as transformações de estados físicos. Então, galera, nessa nossa aula, nós abordamos, tá? As transformações de estados físicos, relembrando, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a transformação denominada de fusão, beleza? Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. A vaporização pode ser chamada de evaporação, de ebulição e de calefação. A diferença entre esses três tipos de vaporização é o tempo de ocorrência. Lembre-se que quando você sai do gasoso e vai caminhando para o... Perdão, quando você sai do sólido e vai caminhando para o líquido e do líquido para o gasoso, eu tenho a elevação, o aumento da temperatura, eu tenho aquecimento. Show? Do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação. E do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Essas transformações, elas acontecem por diminuição da temperatura, ou seja, pelo resfriamento. E existem substâncias que passam diretamente do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Essas transformações são denominadas de sublimação. Bem, galera, muito obrigado mesmo pela sua atenção. Não esqueça de tirar a fotinha do nosso quadro. Tchau, tchau. Um beijão no seu coração.